Pode-se dizer que as mulheres, cada vez mais, vêm ocupando os espaços que em tempos remotos não poderiam. A ideia de que mulher é sinônimo de fragilidade, inferioridade, dona de casa, vem sendo substituída pelo de que ela é capaz. Assim, a humanidade caminha rumo à igualdade de gênero. O mundo avança e com ele as mulheres. Elas estão presentes em todos os lugares e setores da sociedade, os quais estão lhes abrindo as portas e novas oportunidades. Demonstrando capacidades e lutando por igualdade, sem preconceitos, promovem mudanças, governam, opinam, potencializam e etc. Somos convidados a dizer não a toda e qualquer forma de preconceito cometido contra as mulheres, abandonar o conceito de que ela é apenas um símbolo sexual, a escrever uma nova história, resgatando seu valor. A igualdade de gênero é uma forma de buscar uma convivência justa entre homens e mulheres, o que depende de nós, conscientes de que temos os mesmos direitos, não somente perante a lei, mas fazendo valer de fato essa igualdade que há entre os homens e as mulheres. Esquecendo então os preconceitos formados a partir da falta de conhecimento. Um dos problemas mais enfrentados pelas mulheres é a agressão física. Muitas delas são vítimas de uma violência covarde, cometida por seus próprios companheiros. Mas, felizmente, são auxiliadas pela Lei Maria da Penha, que pune os agressores. A lei é uma das grandes conquistas realizadas que evidenciaram o valor da mulher. O mundo já assistiu grandes feitos muito conquistados pela força feminina. Mulheres que conquistaram o Prêmio Nobel, que deram sua contribuição para o desenvolvimento tecnológico, que resolveram problemas considerados difíceis, que deram suas opiniões para o desenvolvimento do mundo, que fizeram suas vidas num verdadeiro exemplo de mulheres, que escreveram e escrevem seus nomes na história mundial. Há tempos difíceis que poderiam ver mulheres admirando empresas ou populações, dirigindo grandes caminhões e ônibus, comandando um contingente militar, construindo casas, elaborando projetos ou realizando qualquer atividade destinada ao sexo masculino. Atualmente vivemos outra realidade. Elas estão realizando muito bem as atividades que precisam não serem destinadas pelo sexo feminino. A inclusão de mulheres na sociedade foi uma descoberta de valores, pois o carinho, a paciência e o amor que elas dedicam a cada missão recebida muitas vezes são um segredo para o desfecho de acontecimentos. A mulher carrega dentro de si tesouros que precisam ser descobertos. A campanha pela igualdade de gênero que apenas mostra tesouros carregados pelas mulheres, não desvalorizando os homens, mas promovendo as igualdades tão sonhada e esperada por muitos. Estamos em pleno século XXI, a era dos avanços. Por isso, é inadmissível qualquer forma de exclusão social, preconceito, agressão e exploração. Deveríamos viver em plena igualdade e relevando as diferenças. Buscar a igualdade de gênero entre homens e mulheres é uma missão. Se tentarmos implantar em nosso meio essa bandeira, conseguiríamos mais uma conquista. Os nossos filhos poderão viver sem essas meras discussões, poderão herdar a justa convivência entre homens e mulheres. A igualdade de gênero é um problema fácil de resolver. Basta apenas uma conscientização maior da parte da sociedade. Precisamos aperfeiçoar os nossos conhecimentos e nos engajarmos na luta pela tão sonhada igualdade. O que estamos falando é de uma forma de exclusão social. O que queremos é resolvê-la. Incentivados por esse projeto, vamos buscar essa igualdade, debater e mostrar a importância do mesmo. O ser humano já se acostumou a enfrentar desafios e muitos foram solucionados. Os preconceitos são as principais formas de nunca conseguirmos viver iguais. Abolir tais preconceitos é a única saída para que possamos definitivamente proclamar a igualdade entre homens e mulheres. Excluir palavras que soam mal aos ouvidos dos bons entendedores, pois esta pode significar injustiças. Conquistas provam que a mulher é um símbolo de luta, determinação e inteligência. A oportunidade que é dada à mulher, na maioria das vezes, não será perdida ou decepcionará, mas será uma forma de valorizar um ser tão especial que lhe foi confiado o dom de ser mãe. A mãe é a prova mais concreta do grande valor que tem a mulher, pois ela carrega durante 9 meses o fruto do amor dedicado ao seu companheiro. Ela cuida incansavelmente do seu filho, com carinho, amor, dedicação e paciência.
faz do que gerou seu maior tesouro. As dores que sente durante a gestação é a prova de força que tem o ser feminino. A diferença que há entre homem e mulher está apenas nas características do corpo, pois na capacidade eles se assemelham. Pensar na igualdade de gênero é ver no futuro bem próximo a verdadeira justiça se fazer presente entre as pessoas de sexos opostos. O caminho já foi mostrado, basta escolher. A esperança não pode parar. A igualdade de gênero está em nossas mãos. Precisamos avaliar as nossas atitudes, desenvolver novas teses com a intenção de construir um mundo mais justo. Está na hora de abolir os preconceitos, de escrever uma nova história em favor de todos, que não agrade somente alguns, que mude a vida dos que sofrem, dos que são excluídos por uma sociedade mesquinha e ignorante. Às vezes, nos tornamos cegos para assuntos que merecem uma atenção maior por nossa parte. Estão aos nossos olhos, porém não queremos enxergar. Enxerguemos as injustiças, lutemos contra a exclusão social. Sabemos que muitos não querem conviver com as desigualdades, mas se sentem atraídos pelo orgulho e pela falta de amor ao próximo. Adquirir conhecimento é a melhor saída para entendermos a necessidade de se construir um mundo mais justo, especialmente no que se diz respeito ao gênero. Lutemos a favor da igualdade de gênero, busquemos essa ideia. A união de forças é uma necessidade para chegarmos à vitória. O chamamento foi feito. A igualdade de gênero está em nossas mãos. A busca por essa conquista não pode parar. Vamos construir um mundo de igualdades, um futuro de igualdades. Vamos abraçar essa causa. A mulher precisa ser valorizada. Digamos não à agressão contra a mulher, aos preconceitos, à exclusão social, à exploração. É nossa missão. Igualdade de gênero. A luta continua. Quem disse que brincar de casinha é coisa de menina ou que jogar videogame é coisa de menino? Meninas também podem jogar videogame, assim como os meninos podem brincar de casinha. Isso se chama igualdade de gênero. Porém, essa não é a realidade em que vivemos hoje. Vivemos em uma realidade chamada desigualdade de gênero. E o que é desigualdade de gênero? Vamos dar um exemplo. Pedro e Sofia são irmãos e possuem praticamente a mesma idade. Mas quem ajuda a mãe nas tarefas domésticas é a Sofia, porque isso é coisa de menina. Já o Pedro não precisa se preocupar com isso, porque limpar a casa e cozinhar não é coisa de menino. Você sabia que, seguindo o ritmo atual, a igualdade de gênero no mundo será conquistada apenas no ano de 2133 e que de 145 países, o Brasil está colocado em 85º lugar na escala de desigualdade de gênero? No Brasil, a maior parte das pessoas formadas em universidades são mulheres. Cerca de 61% são mulheres e 39% são homens. Ou seja, as mulheres podem até ter mais estudo, mas mesmo assim, elas permanecem tendo um salário menor comparado ao dos homens. Pesquisas apontam que se o Brasil mantivesse o ritmo atual de queda de desigualdade entre homens e mulheres, elas ganhariam o mesmo que eles no ano de 2085. Mulheres ocupam menos cargos na área de diretoria executiva, política e jurídica. 37% são mulheres e 63% são homens na área jurídica. Segundo dados do censo coletados pelo IBGE, as mulheres ganhavam 46,9% a menos do que os homens em 1980.
diferença que caiu de 29% em 2010 e depois para 18,29% em 2014. Fonte: Folha de São Paulo. Em 2006, nos Estados Unidos, as mulheres ganhavam cerca de $6.000 por ano, enquanto os homens ganhavam $11.000. Já em 2015, as mulheres passaram a ganhar o mesmo que os homens em 2006, e os homens passaram a ganhar $21.000 anualmente, uma grande desvantagem para as mulheres. Estudos revelam que, no Brasil, as mulheres ganham 30% a menos em relação aos homens, embora possuam o mesmo grau de escolaridade e mesma função dentro do mercado de trabalho. Segundo a ONU, as mulheres são responsáveis por uma carga excessiva de trabalho doméstico, não remunerado, referente aos cuidados com filhos, com pessoas idosas e doentes e com a administração do lar. Meninos não são necessariamente melhores em matemática, assim como as meninas também não são necessariamente melhores em redação ou em cuidar dos outros. Nem todos os meninos são bagunceiros, assim como nem todas as meninas gostam de rosa, mas apesar disso, devemos entender que cada um de nós tem pensamentos e opiniões diferentes. Aliás, o que nos torna iguais são as nossas diferenças. A igualdade de gênero é considerada uma das bases para construir uma sociedade com menos preconceito e discriminação. Todos somos capazes de realizar aquilo que queremos. Seja homem ou mulher, branco ou negro, alto ou baixo. Você pode realizar seus sonhos e seus planos. Ninguém é melhor do que ninguém. O indicador de proporção de mulheres sem rendimento ilustra a relação de dependência econômica das mulheres, o não reconhecimento do trabalho doméstico que realizam e a vulnerabilidade e a situação de violência doméstica. Em 2010, 30,4% das mulheres com 16 anos ou mais não tinham nenhum rendimento, enquanto que 19,4% dos homens encontravam-se nesta situação. A redução da disparidade de rendimento entre mulheres e homens é uma das metas do Plano Nacional de Política para as Mulheres no capítulo sobre igualdade no mundo do trabalho e da autonomia econômica. A autonomia econômica implica em ações que articulem o público e o privado, ou seja, ao mesmo tempo que propiciam o acesso das mulheres à renda do mercado de trabalho, visibilizem o trabalho doméstico. A desigualdade de gênero no Brasil é uma questão histórica, né? Se nós formos olhar a história do Brasil, os homens trabalhavam fora, as mulheres tinham os afazeres domésticos, e esta condição do homem provedor também empoderava ele aí diante da família, diante da sociedade. Quando a luta do feminismo ela acaba atingindo o mundo, também chega no Brasil. Mas tem uma matéria interessante na Folha de São Paulo de 2015 que diz que vai levar ainda 2 séculos para a gente equiparar homens e mulheres quando a gente fala no campo de trabalho. Então essa desigualdade salarial, a gente está avançando talvez num ritmo lento, mas estamos caminhando para lá. Tem alguns dados aqui, por exemplo, que diz que homens e mulheres ganhariam o mesmo salário, teriam um salário semelhante, só em 2085. Essa diferença salarial seria inexistente. Quanto a ocupar cargos na política, essa desigualdade, a gente tem a mesma quantidade de homens e mulheres, levaria aí o ano lá para 2123 aproximadamente. O Brasil é um dos países com maior desigualdade entre os gêneros. De acordo com as informações da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios,
Em 2014, as trabalhadoras brasileiras recebem aproximadamente 27% menos do que os homens que desempenham funções similares. O aspecto profissional é apenas um exemplo de muitos existentes no país, e o que fazem com que o abismo da desigualdade entre os gêneros continue enorme. Para entender o conceito de gênero, temos que compreender a diferença entre gênero e sexo. Sexo é o conjunto de características estruturais e funcionais segundo os quais um ser vivo é classificado, como macho ou fêmea. Gênero é a identidade social de cada pessoa. Queremos mostrar algumas investigações sociológicas no domínio das relações de gênero. 1. A posição ocupada na sociedade pelos homens e pelas mulheres não são apenas diferentes, mas também desiguais. 2. A desigualdade social entre homens e mulheres resulta principalmente da organização da sociedade e não de diferenças biológicas ou psicológicas significativas entre os mesmos.